Você sabe o que é um pacto antinupcial? Então, o pacto antinupcial nada mais é do que um documento público, ou seja, uma escritura pública lavrada antes da realização do casamento, em que as partes podem escolher regime de bens diverso ou estipular situações em que a lei define caso ela não escolha. Por exemplo, se a parte não escolhe, a lei determina o regime da comunhão parcial de bens como regra, mas a parte pode realizar uma escritura pública de pacto antinupcial, antes do casamento, para escolher um regime diverso. Dessa forma, os mais usuais são a comunhão universal de bens ou a separação convencional de bens. Por outro lado, a lei, em algumas situações, impõe um outro regime, que seria o regime da separação legal de bens, quando uma das partes for maior de 70 anos, houver necessidade de suprimento judicial do casamento, ou uma das partes incidir sobre ela causa suspensiva, ou seja, se ela não fez, por exemplo, partilha do divórcio anterior, evitando assim, por exemplo, uma confusão patrimonial entre os dois casamentos. Dessa forma, então, a parte pode comparecer no tabelião de notas da confiança dela, os nubentes, futuros cônjuges, e podem escolher o regime de bens que lhes aprouver, se não houver nenhum impedimento, como dito anteriormente. Dessa forma, então, as partes podem escolher o regime da separação de bens, ou seja, que não haverá comunicação alguma entre os bens adquiridos pelos dois no decorrer do casamento, salvo se eles assim decidirem comprar um imóvel em frações ideais. Por outro lado, é possível as partes pactuarem o regime da comunhão universal de bens, de modo que tudo o que pertence a um comunicará automaticamente ao outro, independentemente se no documento, por exemplo, do veículo consta apenas o nome de um, na conta corrente, por exemplo, consta apenas o nome de um, ou se a aquisição do imóvel foi assinada apenas por um dos cônjuges. Vale ressaltar também que na aquisição onerosa, mesmo que por um dos cônjuges, comunica o bem ao outro no regime da comunhão parcial de bens. Porém, no regime da comunhão parcial de bens, doações recebidas, ou seja, título gratuito, por exemplo, de um pai para um filho, ou herança, não comunica ao outro cônjuge. Dessa forma, a gente pode perceber uma clara diferença e a importância de se realizar um planejamento familiar, seja por questões tributárias, seja por questões de comunicabilidade, não só na aquisição desses bens, mas para também respaldar o casal numa eventual execução de dívidas, em que um dos cônjuges, por exemplo, venha eventualmente a ter um insucesso empresarial, de modo a não prejudicar o outro consorte.